Começa agora a última fronteira com o coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. Bom dia. Esta semana vais falar sobre uma nuvem que é raríssima e ancestral e também sobre uma estrela. Que novidades são estas? Vamos começar, no fundo, ao contrário do que acabaste de dizer. Vamos começar com a estrela, mas que também mete nuvem pelo meio, porque vamos falar de um evento lindo, de estrelas em particular, chamadas F Orionis, e que esta semana ficou conhecido de uma maneira muito mais específica o que é que acontece nos primeiros tempos de nascimento de uma estrela, que é no fundo aquilo que nos traz hoje. Olha, aqui este ponto que estamos a ver nesta imagem mostra precisamente a estrela em questão e que foi pela primeira vez vista pelo Gaia. O Gaia é um observatório que está muito atento à variação de brilho das estrelas. E sempre que uma estrela tem uma variação de brilho, alerta logo a comunidade científica e diz que alguma coisa está a acontecer ali. E de facto estava. O que estava a acontecer é que nós tínhamos o colapso de uma nuvem de grandes dimensões, que, portanto, colapsa, começa a girar muito rapidamente sobre si, temos uma grande acumulação de material nesse disco e aquilo que eu te estou a contar aos nossos telespectadores, é a história de como nasce uma estrela, bem apropriado quase para um conto de Natal. Ora, pela primeira vez, nós conseguimos ver o que se passa nesses primeiros tempos, utilizando a luz visível, dada pelo Gaia, e também no comprimento de onda do infravermelho. E porquê? Olha, foi um tiro de sorte para os astrónomos. Porque o Gaia mostrou no visível que tínhamos ali um fenómeno com variações de brilho. E depois os astrónomos foram a correr aos arquivos de dois satélites de infravermelhos, o NEOWISE e o Spitzer. E, Estela, por grande sorte, eles também estavam a olhar para aquilo, para aquela zona, em 2014. E, portanto, isto forneceu aos astrónomos dados inacreditáveis no visível e no infravermelho. E, portanto, agora conseguimos perceber um bocadinho melhor o que é que acontece nestes primeiros tempos. Então, o que é que acontece é que, à medida que esse disco de matéria gira à volta do núcleo central, que é a estrela que está em nascimento, esse material aquece muito. E, quando aquece muito, denuncia-se no infravermelho, e aí o Spitzer e o NEOWISE ficaram loucos a ver aquilo. Depois, o que se assiste, o que foi possível demonstrar nesta ilustração que nós estamos a ver, é que chega uma altura, estamos a falar de um evento que ocorre em apenas cerca de 100 anos, mais coisa menos coisa. Acontece que temos uma grande acumulação de material no disco. E mais ou menos a meio desse disco, estamos a falar de uma distância aproximadamente de 150 milhões de quilómetros, uma unidade astronómica, chega uma altura em que aquilo se torna-se demasiado instável, é demasiada massa e muito quente. E então o que é que acontece? Essa massa começa a migrar para a estrela. E, portanto, a estrela, num curto período de tempo, consegue arranjar muita massa e isso faz com que ela brilhe muito mais. E o que o Gaia fez foi detectar precisamente o brilho associado a essa transferência de enorme massa que se encontrava a meio do disco e que teve que transitar para a estrela porque já estava em colapso. E, portanto, quando isso acontece, é um grande dia para a astronomia, porque agora conseguimos perceber melhor o que é que acontece nesses primeiros tempos da formação das estrelas. E falaste muito bem de uma nuvem ancestral. É verdade, porque também foi um tiro de sorte para a astronomia. Trata-se que nós, no início da formação do universo, nós sabemos mais ou menos como é que as coisas ocorreram. E sabemos que havia grandes quantidades de nuvens de poeira de gás. Nós, presentemente, também temos muitas dessas nuvens no universo que conhecemos presentemente, atualmente. Mas essas nuvens já estão como que contaminadas por elementos químicos mais pesados. Porquê? Ao longo da história do universo, as estrelas morrem, as estrelas de grandes dimensões morrem, atiram para o universo elementos mais pesados e que vão parar também estas nuvens que, presentemente, são mais pesadas, têm mais elementos metálicos. Ou seja, tudo em astronomia que é acima do hélio é elemento pesado. O que agora foi anunciado foi a descoberta de uma nuvem muito primordial, muito localizada nos primeiros tempos do universo. E porquê é que os astrónomos chegaram a essa conclusão? Porque quando olharam para o espectro, a luz dessa nuvem, só aparecia praticamente hidrogênio e hélio. E, portanto, é uma nuvem pristina. Praticamente não está lá presente nenhum elemento mais pesado. Aliás, se houver algo inferior a 10.000 avos. E, portanto, é um valor muitíssimo residual e, por isso, os astrónomos agora conseguiram captar esta nuvem primordial que, ainda por cima, foi outro tiro de sorte para a astronomia. É que foi iluminada
por um quasar, ou seja, havia uma fonte de luz, um buraco negro muito maciço que estava a comer muita permitiu. matéria, que iluminou essa nuvem e deu aos astrónomos a possibilidade de conhecer esta autêntica nuvem pristina. Miguel, há outras revelações ainda nos confins do Sistema Solar, Saturno e o mais distante corpo até agora detectado. O que é isto? Olha, há precisamente um ano, 17 de dezembro de 2017, se não me engano, até eras tu que estavas aqui neste estúdio comigo, nós anunciámos um estudo que dizia que os anéis de Saturno eram uma espécie de uma contratação recente desse planeta. Eles não estavam lá presentes desde o início da formação de Saturno, era algo que apareceu em Saturno há relativamente pouco tempo. Depois, na edição de 7 de outubro já deste ano, nós falámos de um outro estudo que dizia que o anel D de Saturno estava autenticamente a pingar para a atmosfera de Saturno, o que fazia com que os anéis estavam a perder massa a um ritmo interessante. A notícia desta semana vem, no fundo, dar mais força a estes estudos que foram apresentados. Mas, se me permites, este estudo leva-nos a 1986 e é um senhor chamado Jack Connerly, da NASA, que pegou nos dados da Voyager, que foi a primeira que assistiu a esta perda de material dos anéis para Saturno. E, nessa altura, em 86, com os dados da Voyager, que eram dados, apesar de tudo, não tecnologicamente mais fortes do que aqueles que nós temos presentemente, já nessa altura as Voyagers disseram que havia ali uma dinâmica que fazia perder os anéis. E este senhor, de facto, foi o primeiro a dizer que havia toda uma espécie de partículas de gelo que estavam eletricamente carregadas e que fluíam para Saturno. O estudo agora apresentado diz-nos o seguinte, diz-nos que, sim, é verdade, os anéis de Saturno estão a perder material devido à gravidade de Saturno, mas a um ritmo muito mais elevado, ou pelo menos o patamar mais elevado que foi estipulado até na década de 80 pelas Voyager. Isto quer dizer que nós vamos provavelmente ter um planeta Saturno sem anéis, num período muito mais cedo do que aquilo que nós pensávamos. Há uma previsão, Miguel? E há uma previsão de aproximadamente 10 milhões de anos, peço desculpa, menos do que isso, para o desaparecimento dos anéis. Mas mais importante do que saber quando é que eles vão desaparecer, há aqui outra questão importante que é a seguinte. Isto, se calhar, será que isto acontece em todos os planetas gigantes? Ou seja, nós sabemos que Júpiter, Urano e Neptuno também têm anéis, mas são muito, muito finos. Será que aconteceu com os anéis destes planetas gigantes o que está a acontecer neste momento com Saturno? Ou seja, será que eles ao longo de um período de tempo, se calhar mais curto, foram perdendo esses anéis? O que nos contam os anéis de Saturno é precisamente isso. É que eles estão a desaparecer a um ritmo muito mais elevado do que aquilo que se pensava. E, portanto, corrigindo o valor, os anéis provavelmente têm menos de 100 milhões de anos de vida. E tu vais-me dizer, mas isso ainda falta muito. Pois é, mas à escala astronómica é um período muito, muito curto. Porque os planetas têm cerca de 4,6 mil milhões de anos. E vamos, se não te importas, saltamos de Saturno para os confins do Sistema Solar, porque foi também anunciado esta semana o mais recente planeta anão do nosso Sistema Solar e que está a uma distância absolutamente doida. Então apresentam. Tão doida que os astrónomos deram o nome, para já informal, de Far Out, bem distante. Ele está a cerca de 120 unidades astronómicas. Isto é, se nós pensarmos que Plutão está presentemente a uma distância de 34 unidades astronómicas, este está a 120, 3 vezes e meia mais do que a distância que está de Plutão. É aquele pontozinho que nós estamos a ver do lado direito. Ao lado esquerdo é apenas uma ilustração do que será este corpo. E, curiosamente, apesar de ele estar muito distante, nós já temos alguns dados que nos permitem dizer que, provavelmente, trata-se de um corpo esférico, tem cerca de 100 km de diâmetro, e com 100 km de diâmetro, com esta massa, ele tem mesmo que ser esférico e, por isso, aparentemente, ele será um planeta anão. E a cor? A cor provavelmente será um arrosado. Isto bate certo também com os corpos que estão cobertos de gelo, ainda por cima, a esta distância do Sistema Solar. Como é que ele foi descoberto? Foi descoberto pela equipa que andava à procura do famoso e ainda não existente Planeta 9. Aquele planeta que supostamente poderá estar nos confins do Sistema Solar e que será gigantesco em termos de massa
e que, pelos vistos, está associado a alterações nas órbitas de alguns corpos que já foram encontrados naquelas zonas. E, portanto, este eventualmente pode ser um desses corpos também eventualmente afetados orbitalmente pelo famoso Planeta 9, mas de qualquer forma, sendo ou não sendo, é mais uma contratação, digamos assim, para o nosso sistema solar mais longínquo. E nós vamos também para outros tempos, mais longínquos. Miguel, hoje é 23 de dezembro de 2018. Tu trazes hoje uma efeméride de 1968. São já 5 décadas. E para nos contares o quê? Para contar que nós, no próximo ano, vamos falar muito sobre a Lua, porque comemoram-se precisamente os 50 anos da chegada da Apolo 11. Só que já temos outros 50 anos para comemorar. Faz hoje meio século que, olha, esta absolutamente notável imagem tornou-se pública. Foi tirada pela Apolo 8, é a chamada Earthrise, o nascimento da Terra visto a partir da Lua. A missão Apolo 8, curiosamente, foi a primeira que levou seres humanos até à Lua, não à lunar, mas sim à órbita da Lua, e curiosamente ela não deveria existir nestes moldes. A União Soviética, naquela altura da corrida ao espaço, tinha acabado de lançar 2 sondas não tripuladas, a Zond 5 e a 6, para a Lua, e os Estados Unidos, a NASA, imediatamente pensou o seguinte: não, nós temos que nos antecipar, e por isso foi reprogramada a Apolo 8 para ir à Lua, e que deu-nos aquela magnífica fotografia, que curiosamente ficou não só no imaginário de toda a humanidade. Houve movimentos ambientais que nasceram precisamente devido a esta imagem. Houve uma senhora de quase 90 anos que mandou um telegrama para a NASA a dizer: obrigado, vocês salvaram o ano 1968, e foi a primeira imagem deslumbrante a cores da Terra vista a partir da Lua. Tão deslumbrante que eu agora vou pedir à nossa querida Elizabeth que coloque o vídeo, porque há cerca de 5 anos a NASA recriou este momento. Utilizou imagens de uma sonda que está na Lua e colocou também as vozes dos astronautas que olharam para este momento de uma maneira absolutamente única. E com esta imagem despeço e desejo um magnífico e doce Natal para todos os nossos telespectadores, para toda a família da RTP e, obviamente, para ti. Miguel, também desejo um bom Natal. Nós voltamos a ver-nos dentro de minutos com as notícias que são atualizadas às 10 em ponto. Até já.